faz ideia do que eu tinha preparado, o Espírito Santo tinha preparado a palavra de Deus. Então, coincidência seria mera, porque nós não nos falamos sobre pregação. Amém? Então, em 19:15 diz assim: não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardarem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. No 19 diz: obedeçam às minhas leis. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pela palavra que o Senhor nos fez entender. Peço nesse momento que o poder do Seu Espírito possa nos trazer a revelação dela, e que tudo seja conforme a Sua vontade, para que tudo venha a edificar as nossas vidas, para caminharmos junto com o Senhor, e que de tudo, Pai, seja honrado o Seu nome. Faz de mim um instrumento, Pai, que o Senhor possa me usar para falar da Sua palavra, e que tudo seja, Pai, para a honra e a Sua glória, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, se você puder dar glória a Deus, vai dar glória a Deus aí. Tem mais um. Porque o Senhor fala: na tristeza, reclame, na alegria, festeje. Não é isso que Ele fala? Graças a Deus que não. Ele fala: na tristeza, dê glória a Deus, na alegria, dê glória a Deus, em todos os momentos, glorifique o Senhor. Então, se você está passando aí por um vale, vai glorificando. Fala: Senhor, a glória do Senhor está na minha vida, e eu vou passar, em nome de Jesus. Então, mas diante da palavra de Deus, eu queria comentar algo. Nessa palavra eu peguei logo pela manhã, e sobre justamente a gente, o que diz a palavra de Deus. A gente, muitas vezes, a gente comete alguma injustiça, ou a gente recebe alguma injustiça, e a gente, de uma maneira, ficamos magoados, ficamos sentidos, ficamos às vezes agonizados, ficamos ressentidos, e esse tipo de sentimento, ele começa a perdurar durante o dia todo. Ele começa a ter de uma maneira tão grande em nossas vidas, que começamos cada vez mais pensar: por que foi feito assim? Por que falaram assim? Por que julgaram-me? Por que na verdade fez isso? Por que aconteceu isso? E os porquês começam a aumentar, começam a ser levados em grandes proporções na nossa vida. E nós começamos as perguntas, e aí nesse meio de toda essa confusão mental que nós temos, nós começamos a ficar magoados, começamos a ficar chateados, começamos a ficar agonizados com tanto pensamento, choramos, ficamos tristes. Mas entende, tudo isso é obra do nosso inimigo. Por quê? Pastor, mas não é sempre assim. Eu vou te explicar. Quando uma pessoa vem e te afronta e te coloca numa circunstância dessa, te coloca simplesmente para você ficar aborrecido, ficar magoado, às vezes você fica marrento com aquilo, todo dia você encontra a pessoa fala aquilo para você, e você fica marrento, você franze a testa e fica simplesmente com aquele conceito dentro: eu sou ruim, mas por que eu sou ruim? Eu tento fazer as coisas assim, tento fazer as coisas de outra maneira, eu estou sempre querendo fazer o bem,
seta que é lançada na nossa vida é simplesmente uma matéria diabólica. Porque se nós entendermos espiritualmente a nossa vida, como eu acabei de falar, a nossa vida é para quê? Para glorificar o nome de Deus. Se no momento que vem uma flecha inflamada desse tipo em nossas vidas, a nossa mente começa a o quê? A borbulhar, começa a inventar, começa a tomar parte da nossa vida algo que vem tirar a presença de Deus de nossas vidas. E quando isso começa a acontecer, quando todas essas fagulhas do mal tentam tomar conta de nossa vida, nós ficamos tristes, nós ficamos angustiados, nós ficamos às vezes bravos, ficamos irritados. E muitas vezes nós pecamos por causa de uma flecha que foi lançada contra a nossa vida. Ficamos às vezes de uma maneira tão ríspida que até mesmo com quem nós amamos, nós falamos mal. Nós se atracamos muitas vezes em palavras, retrucando palavras que às vezes vêm e você fala, por quê? A pessoa, que conhece, fala assim, por que você está falando assim? Às vezes você recebeu uma flecha logo cedo, e a pessoa às vezes não tem nada a ver. Mas da mesma maneira que nós ficamos angustiados, nós precisamos ter a percepção espiritual de ver a pessoa do lado, ou a pessoa que está perto, se ela está angustiada ou não. E a palavra de Deus diz justamente sobre isso. Não cometam injustiça num julgamento. Porque se uma pessoa que você está vendo, ela está destruída, ela se transtornou, ela passou a ter uma outra personalidade, você a conhecia de tal maneira, e de repente aconteceu algo, e ela se transtornou. Querido, não afronte, porque naquele momento existe ali, naquela pessoa, uma cabeça de rebeldia. Não queira afrontar, não queira gesticular, não queira tirar razão, porque você vai abrir contendas no meio da conversa. A palavra de Deus diz, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 29, como eu já preguei, sempre pregando, se você não tem nada de bom para falar para alguém, encha a sua boquinha de água e fica caladinho. Se você não tem uma palavra de exortação para alguém, se você vê que da sua boca vai sair alguma contenda, querido, fecha a boquinha. Fala, não tenho nada para falar hoje, fica quieto. Porque diz a palavra de Deus que nós podemos até ficar nervosos, podemos até irar, mas não ponha a nossa ira perante o sol. Não deixe simplesmente que você peque. Não permita, porque toda essa circunstância que acontece em nossas vidas é simplesmente para nós perdermos a santidade. Às vezes nós ficamos irados, alguém faz uma coisinha, outro faz outra coisinha, e, meu querido, o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, para poder nos devorar. Ele está querendo achar um momento para nos destruir. Os fins do tempo, como diz a palavra de Deus, já está acontecendo. Já está à porta, Jesus batendo para que nós possamos escutar a volta dele. E volta a falar. Jesus vai nos chamar pelo nome. Nos céus, nos ares, como está escrito na palavra de Deus em Filipenses, quando ele estiver nos ares, ele vai nos chamar. E você acha que ele vai fazer como muitas pessoas e mães chamando filhos? Fulano! Fulano! Vou dar um exemplo aqui do Marco Aurélio, da Júlia, né? Que a Júlia às vezes fica no quartinho dela lá, põe os foninhos no ouvido, e fica chamando, né, senhor? Júlia! Júlia!
3, 4, 5 casas para frente, para trás, escuta o nome de ajuda. E ela lá, guardadinha lá. Mas Jesus não vai fazer assim. Jesus vai simplesmente chamar: Bruno, se os nossos ouvidos estiverem inclinados espiritualmente, nós vamos escutar. Porque Jesus não é que nem nós que fica gritando, fica isso, fica aquilo, porque diz a palavra de Deus que nós temos que estar ligados a quem? A Cristo, que é a nossa videira. Se nós não estivermos ligados a Cristo, nós estamos longe dele. Aí você acha que ele vai ficar gritando? Ele nem falou na palavra de Deus. Ele falou: viu, quando você estiver cansado, quando você estiver muito ruim aí, eu vou aí com você. Ele fala ao contrário. Se você estiver cansado, se você estiver oprimido, se você está sentindo que a sua batata está assando, vinde a mim, que eu os aliviarei. Aí que nós ficamos: mas Jesus vai vir. Não, nós vamos a Jesus. Quando nós clamarmos a Jesus Cristo, Ele vem. Mas quando nós simplesmente ficarmos ainda julgando, quando nós ficarmos simplesmente mediando confusão, ou querendo arrumar mais confusão na nossa vida, nós simplesmente estamos longe de Jesus. Aí Jesus fala: eu não quero nem saber. Ele sabe que tem que ele ficar em paz, porque na paz que Deus opera. Porque Ele não vai operar na contenda, Ele não vai operar na confusão, Ele não vai operar as coisas, porque saiu a razão nossa. A nossa razão não existe mais, porque na nossa cabeça só existem contendas, existem mágoas, existe dissensão. Jesus não vai operar nesse momento, Ele não vai trazer a verdade. O Espírito Santo fica simplesmente pedindo para os anjos: cuida dessa vida, peça para ele não pecar, para não sair nada da boca dele que traga pecado, porque olha aí, ó, o inimigo está aqui, eu estou segurando ele, mas ele não pode abrir a brecha. Se ele abrir a brecha, o diabo entra, e aí acabou. É a mesma coisa, entenda só, por favor. Aí chega alguém na sua casa e bate: senhora, eu quero vender uma vassoura. Aí você fala assim: eu não quero, não estou precisando da vassoura. Aí ele bate de novo: viu, mas essa vassoura é muito boa. Essa vassoura limpa 5 metros quadrados em 30 segundos. Essa vassoura faz isso, essa vassoura faz aquilo. Aí você fala: mas eu não quero. Aí ele vira e vem lá de novo: viu, mas essa vassoura, eu estou fazendo um precinho muito bom. Ah, entra aí então, me mostra como faz essa vassoura. Pronto. Aí quando você pede para entrar, você já comprou a vassoura. É a mesma coisa com o diabo. Ele fica lá do lado: viu, eu tenho um doce bom para você. Aí você fala: não quero comer doce. Mas esse doce é caramelizado. Mas pior ainda, eu não gosto. Aí ele começa a colocar várias coisas para chamar a sua atenção, para que você deixe ele entrar. E quando ele entrar, ele faz com que você morda aquele pecado, para você simplesmente não ter forças para pedir perdão. Você se acha tão humilhado para pedir perdão naquela circunstância, que você não pede perdão. Você fala: é humilhante demais eu pedir perdão para aquela pessoa que sempre falou mal de mim. É o que a palavra de Deus diz, é o que ela está dizendo aqui: não guardem ódio contra o seu irmão, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não soframos consequências do pecado. Porque às vezes nós falamos assim: viu, esse doce é ruim, eu não quero. Você está vendendo uma coisa estragada. Essa vassoura sua eu compro muito mais barato ali no mercado.
Às vezes nós estamos absorvendo as coisas do mundo de uma maneira tamanha, de uma forma que está entrando em nossas vidas e que nós não estamos percebendo que estamos abrindo espaço para o adversário tomar conta de nossa vida. E aí ele começa a mostrar uns caminhos que não tem nada a ver. Não é o caminho do reino de Deus, não é o caminho da salvação, não é o caminho de que nós vamos estar com Jesus. É outro caminho. É um caminho de angústia, que no momento pode ser uma coisa muito boa, muito alegre, muito festiva, mas lá na frente ele vai puxar o laço. Vocês lembram daquela historinha que é uma historinha que ele vinha, Satanás vinha e fazia festinha, e tudo legal, uma festinha aqui, e a pessoa estava decidindo se ia para o céu, que era tudo quietinho, ou ia para o inferno. Então eu vou escolher para onde eu vou. Se eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Aí ele ia no céu tudo quietinho, tudo na mornidão, tudo zen, tudo calmo, tudo branquinho, tudo lindo, tudo certinho. Ele falou, agora eu vou visitar o inferno. Aí era uma festa, e música, e bebida, e tudo lá. E ela falou, nossa, aqui é animado, né? Aí ele chegou lá, eu vou ficar aqui no inferno, né? Aí ele entrava na porta, um fogaréu, queimando. Nossa, mas cadê a festa? Cadê a bebida? Cadê a alegria? Aquilo era só propaganda. E nós mostramos, era só propaganda, para atrair você. E às vezes é assim que acontece na vida. Às vezes as coisas são parecem tão grandes, tão maravilhosas, que são atrativos para nós errarmos, atrativos para nós pecarmos, atrativos para nós sermos levados aonde Deus não quer. Mas é o que Satanás simplesmente quer, que nós chegamos a perto dele, para nós podermos esquecer Deus. E essas coisas acontecem muitas vezes em nossos dias. Às vezes nós se enchemos de tanta mágoa, se enchemos de tanta agonia dentro do nosso coração, que não há um espaço no nosso coração, não há um espaço na nossa mente que possamos adorar, que possamos louvar, que possamos falar, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso, as coisas que o Senhor tem feito na minha vida, meu Pai. Por isso que quando nós começamos a participar de algumas coisas que vêm nos afrontando, a palavra de Deus repreenda, resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. Comece a determinar na vida que você é filho de Deus, você é filho de um Altíssimo, que aonde Ele vai nos levar, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, nós teremos o melhor, porque assim diz a palavra que está escrita. E diz a palavra de Deus também no livro de Isaías 1,19, diz que nós comeremos o melhor dessa terra, porque Ele tem preparado para nós o melhor, Ele tem preparado para nós aquilo que é necessário para nós, mas que nós possamos ser humildes para saborear o essencial da nossa vida. Às vezes nós queremos ter vida, e vida com abundância, e muitos ainda perguntam, viu, mas que abundância é essa? Que eu estou aí nos meus trocentos anos, e não consegui ter abundância. O que Deus traz é as coisas que estão no céu. Ele traz aquilo que está no céu. O que tem no céu é a paz, é a humildade, é o amor. É isso que nós vamos se fartar. É disso que nós vamos estar sempre presente. A nossa verdade aqui na terra, quando nós podemos receber da palavra de Deus que nós teremos sabedoria, que nós teremos sabedoria para poder fazer coisas maravilhosas, Ele nos dá a oportunidade para nós termos o melhor. Nós teremos casas, teremos carros, teremos o melhor todo dia, porque quando nós estamos na presença de Deus, Ele tem vontade, Ele tem alegria em poder abençoar o Filho dEle. Aí as pessoas falam, aquele está roubando, aquele lá está
vendendo Fanta. Já começa a julgar. Não sabe o que está acontecendo. A pessoa começa a julgar. E a palavra de Deus fala para nós não julgarmos. Fala para nós podermos ser humildes, entender, porque todos nós, indistintamente, daremos conta daquilo que nós fazemos aqui. Não vá memorizando, Deus vai esquecer desse dia que eu fiz essas coisas hoje. Isso vai passar. Querido, vai passar na hora que você pedir perdão. Mas tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Não tem como. Se você fez algo ruim, um dia você vai passar um dia ruim. Se esse dia ruim que você passar e você não estiver com Deus, você vai passar um dia agonizando. Mas se você estiver com Deus, estiver na presença dEle, você vai passar glorificando a Deus. Está ruim, mas eu estou suportando porque eu glorifico o nome de Deus. E você vai passar com Deus. E Deus vai apaziguar aquele momento, vai te dando forças, vai te trazendo alegrias, vai te trazendo a satisfação de nós podermos estar buscando o dia de amanhã. Porque se nosso coração ainda não estiver esperando as coisas de Deus, e da palavra de Deus nós estivermos sendo orientados, nós seremos cada vez mais perdedores. E o que Deus fala para nós é que nós seremos vencedores com Ele. Nós seremos vencedores com Cristo. Nós seremos cada vez mais vitoriosos perante a palavra dEle naquilo que Ele está determinando. E se nós não estamos com Cristo, precisamos decidir. A nossa vida deve estar com Cristo, porque Ele é o que vai trazer a alegria, a satisfação de nós podermos estar junto a Ele. Você crê nisso? Amém. Fique de pé. Depois eu pediria para vocês, nesse capítulo 19 do Levítico, de vocês lerem ele por inteiro, para vocês entenderem o que Deus pediu naquele momento. E tudo que ele fala aqui, aonde no 19 diz: obedeçam as minhas leis. E ele fala muitas coisas sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito, da maneira que deves conduzir a vida, e das coisas que às vezes nós nem sabíamos que está escrito, e que às vezes nós fazemos no dia a dia. Às vezes as pessoas falam assim: mas eu não sabia, mas está escrito. Porque quando você sabe, você deve obedecer. Quando você entende a palavra de Deus, Deus mostra que é para nós nos abençoar. E quando é para nos abençoar, é para nos levar mais perto dele. Aí ele diz assim, depois você vai ler lá, mas está escrito aqui no 26. No 26 diz assim: não comam nada com sangue. Pastor do céu, o Senhor tirou da minha boca a aguinha que enchia quando eu comia aquele churrasquinho com sangue, aquela carninha mal passada. Pastor, a palavra está escrito: nada com sangue. Às vezes, até a Sônia gostava muito disso, né? Que era chouriço. Logo no começo, né, o pastor falou para mim: isso você não pode. E ela ainda não conhecia isso daí. Aí nós chegamos, não lembro aonde que era. Ela falou: deu água na boca de comer, isso eu pedi. Eu falei: não. Como não? Não pode, porque ela tem sangue. Aí ela ficou chateada, você entendeu? E faz muitas. Aqui fala, no 28: não façam
cortes nos corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha tornando-se uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. E diz muitas coisas aqui da vida, de como devemos conduzir. Aí alguns falam assim: ah, mas isso é escrito no Velho Testamento. O Velho Testamento é a sombra do Novo. Jesus falou: eu não vim para apagar o Velho Testamento, eu vim para cumprir ele. E o que está escrito lá eu vou cumprir. Então às vezes as pessoas falam: ah, mas é Velho Testamento, é a palavra de Deus. Então entendam que tudo aquilo que Deus mostra para nós é para nós podermos entender, fazer com que a verdade possa entender, ter entendimento, e assim nós estaremos diante de Deus sem julgamento, sem nada, para nós podermos estar com a justiça de Deus em nossas vidas. E tudo que Ele quer é que nós possamos ser seus filhos, ser realmente a sua presença aqui na terra, porque Ele nos fez a semelhança dele. Em nome de Jesus, Deus, esse é o amor por nossas vidas. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa noite o poder do Seu Espírito que está no meio de nós possa nos trazer a paz, possa nos trazer o livramento e todos os males, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo tentou tomar conta da nossa mente, tentou tomar conta dos nossos corpos, meu Pai, tentou simplesmente tirar a nossa paz, Pai, em nome de Jesus. Eu digo pelo Seu santo e verdadeiro nome, Pai, saia todo o mal, saia toda a perturbação. Satanás, eu te dou uma ordem agora. Todo o mal que você tentou sobre essas vidas, meu Pai, todos os males que você tentou para poderem que eles possam pecar, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Espírito Santo retire todo o mal, toda dor na coluna, meu Pai, toda dor na cabeça, todos os males que possa trazer no corpo, meu Pai, nas pernas, Pai, em nome de Jesus. Todo mal que na cabeça traz, Pai, para poder trazer tortura, trazer inflamação, todas as palavras que trazem condições malignas, Pai, em nome de Jesus eu peço que o poder do Seu Espírito venha retirar todos esses males, meu Pai, trazendo dor ao corpo, Pai, em nome de Jesus. Sai todo mal, sai toda angústia, sai toda perturbação, sai toda inveja, todo mal olhado, Pai, em nome de Jesus, quebra, Pai, liberta, traz a razão do Seu poder sobre essas vidas, meu Pai, traz realmente a libertação, traz a cura, meu Pai. Médicos falaram que não tem cura, o Senhor fala nessa noite que Ele está curando, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, Pai, a sermos melhores cada dia, nos capacita a ser pessoas adoradoras do Seu reino, meu Pai, nos capacita a poder estar com o Senhor dia e noite, meu Pai, meditando a Sua palavra. Não deixa que nenhuma dor, nenhuma aflição, Pai, em nome de Jesus, possa atrapalhar a nossa adoração. Tudo aquilo que está trazendo dor, a hipertensão, a diabetes, que tenta tomar conta dos nossos corpos, em nome de Jesus, saia. Vai saindo todo o mal olhado, vai saindo todo o peso que sentimos, vai saindo agora, em nome de Jesus. Toda dor de estômago, toda tontura, toda enxaqueca, todo o mal que tenta tomar conta de nossas vidas, sai em nome de Jesus, porque o poder do Seu Espírito, Pai, vai tomar conta, e nós estamos simplesmente abrindo a nossa vida para que o Senhor possa tomar conta de nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhum mal em nossas vidas, não aceitamos nenhuma origem do mal em nossas casas. Direcione suas mãos para direcione as suas
Pai, em nome de Jesus, nesse momento estamos pedindo para que o Senhor, Pai, visite o nosso lar, visite a nossa casa, meu Pai, visite o nosso emprego, visite todos os nossos familiares, meu Pai, visite, Pai, porque o Senhor é onisciente, é onipresente, o Senhor sabe daquilo que precisamos, aonde estamos lembrando agora, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, derrama a sabedoria nesse lar, meu Pai, derrama bênçãos, retira todo o mal, traz transformações, traz novos entendimentos, meu Pai, para que possamos, em nome de Jesus, saber que o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer tudo, Pai, porque nós cremos na Sua promessa e o Seu poder é o que interessa e que nós agradecemos, porque o Senhor nos ouviu nessa noite e as nossas orações, temos certeza que o Senhor atenderá a elas. Oh Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe cada vida que aqui está, trazendo as conquistas que precisam, para que tudo possa reunir forças, para que eles possam cada vez mais agradar o Senhor, bramando, glorificando e exaltando só o Senhor como nosso único e Senhor, nossas vidas.